Beleza? Começou a gravação. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ontem nós paramos nesse slide aqui, tá? Então, nós paramos no slide 35, que foi o último item, né, das atribuições da CIPA. Lembrando que nós estamos falando da CIPA, né? Então, nós estamos tentando esmiuçar um pouco a norma, tentar explicar um pouco melhor como que é esse universo da CIPA, tá bom? E aqui, dando continuidade, cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo o quê? Tempo suficiente para a realização das tarefas, constante no plano de trabalho. Então, veja só, cabe ao empregador proporcionar esse tempo para os funcionários. Então, as CIPAs são funcionários que são de diversos setores, eles têm que se reunir para ir lá fazer uma inspeção de segurança, fazer um acompanhamento de alguma coisa, e aí com certeza ele vai falar para o chefe dele, ó, eu vou ter que sair para fazer alguma coisa, entendeu? E ele não deve ser punido, por isso que a empresa deve propiciar, proporcionar isso aí para ele, né? Dar essa condição de ele fazer um bom trabalho, e todo mundo ganha, tá bom? E os empregados, né? O que cabe aos empregados? Cabe aos empregados, o quê? Participar das eleições de seus representantes, isso é importante, né? É uma coisa muito séria, porque quando você coloca, dá o seu voto para uma pessoa que está realmente com interesse em buscar soluções para os problemas, a galera que está afim mesmo de pensar em segurança do trabalho, é super bacana, né? Colaborar com a gestão da CIPA, então os empregados devem colaborar, assim, no intuito de, olha, isso aqui está com problema, sabe, denunciar alguns problemas, né, que às vezes o próprio SESMIT, né, não detectou, e então, ou no lugar que não tem SESMIT, né, então aí a galera vai e tem uma certa liberdade, uma certa intimidade com a galera, né, com o pessoal de produção, até mesmo porque, às vezes, os membros da CIPA também são de produção, então, eles têm um papo muito mais aberto, né? Então, os empregados têm que colaborar com a gestão, têm que ajudar, têm que falar dos problemas, né? Isso é super bacana. Indicar a CIPA, ao SESMIT e ao empregador situações de risco e apresentar também sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Normalmente, o que a gente faz? Acho que eu já comentei com vocês. Nós, da Segurança do Trabalho, nós entendemos de segurança do trabalho. Tá? A gente não entende da operação da máquina, a gente entende os riscos da máquina, se nós começarmos a olhar, né, a máquina, tal, a gente consegue identificar facilmente esses riscos, esses problemas que tem. Porém, na questão de processo, a gente não entende, a gente tem que ir lá e bater papo com a galera, tem que chegar lá na produção, reunir a galera que opera essa máquina, e a galera, é o seguinte, como que se opera? Opera assim, você, eu opero assado e você, eu opero frito, eu opero cozido, opa, peraí, a gente tem que padronizar. Então vamos padronizar isso aqui? Vamos. Qual que é o melhor jeito? O melhor jeito entre eles, né? Vamos discutir o melhor. O inicial é assim. Primeiro ponto, fazer isso. Segundo ponto, fazer isso. Terceiro ponto, fazer isso. Então você cria um procedimento, aí você começa também a entender o que? O mecanismo da coisa. Você começa a entender o mecanismo da produção. Você começa a entender os passo a passo. E nesse espaço que eles estão discutindo, você começa a avaliar se existem outros riscos. Entendeu? Então é importante nessa discussão, né, para criar procedimentos, para a gente conseguir ver de uma forma assim mais ampla, onde tem problemas, tá? Cabe ao presidente da CIPA, né? Quem é o presidente da CIPA? Lembrando que o presidente da CIPA é o representante do empregador, o empregador que define, né, que determina quem é o presidente da CIPA, tá? Que o presidente é representante do empregador e o vice-presidente, que é o representante dos empregados, tá bom? Então, o presidente da CIPA, qual a atribuição dele? É convocar os membros para as reuniões da CIPA, coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e também ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão, manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA, coordenar isso também, supervisionar atividades de secretaria, né? Delegar atribuições ao vice-presidente. Então, são várias atribuições do presidente, né? O presidente ele tem
que montar tudo isso, ele que tem que comandar o negócio. E a gente tem que capacitar ele para que essas coisas fluam, né? Às vezes o presidente não tem nem tempo disso, ou a gente deixa o vice-presidente, ou às vezes os dois também acaba tendo um trabalho muito corrido, a gente assume. Então, não como presidente, nós não somos presidente, nós simplesmente nós conduzimos para que as reuniões ocorram, para que seja tudo certinho, né? Que a coisa flua perfeitamente, tá? Isso a gente tem que, em muitos casos, a gente tem que colocar nosso dedinho lá também, tá? Então, cabe ao vice-presidente, executar atribuições que lhe forem delegadas, substituir o presidente dos seus impedimentos, né? Às vezes ele tem algum problema, ele não pode ir. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Beleza, porque apareceu uma mensagem aqui que está uma qualidade da rede. Por isso que eu estou falando, entendeu? Que apareceu uma mensagem aqui, como deixar aberto, má qualidade da rede. Então, eu não sei se é a rede Teams ou é a minha rede aqui, tá? Então, tá aqui, se a qualidade do som estiver ruim, verifique a conexão com a internet e tente ingressar novamente. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Então, vamos dar continuidade. Então, o vice-presidente, ele tem essa função, né? Na ausência do presidente, ele assume a reunião, tá? Aí nós temos o presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, eles terão o quê? Quais atribuições? Primeiro, cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho. O que é isso? É juntar, né, os dois e criar, né, os mecanismos para que a coisa funcione. Que mecanismo? Às vezes o presidente normalmente a gente coloca um chefe, coloca um gerente, coloca um diretor, né? É uma pessoa que tem peso, né? A empresa indica isso. Então, é importante que quando a gente, que o presidente e o vice-presidente, eles, como ele tem uma pessoa de peso, então ele vai chegar no chefe dos membros da CIPA e falar, gente, você tem que liberar o cara lá porque o cara tem que fazer uma inspeção. Ou ele já informa todo mundo, olha, a CIPA, ela vai ter que fazer uma inspeção tal dia, entendeu? Então, liberem seus funcionários para esse fim, enfim, né? Acaba trocando uma ideia para a coisa fluir, entenderam? Isso é importante, muito importante. Estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. Sim? Tá ótimo. Perfeito. Perfeitamente. Perfeito, obrigado. O presidente e o vice-presidente da CIPA, também em conjunto, terão a outra atribuição, que é o quê? Coordenar e também supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. O que é isso? Os dois também têm que fazer com que a coisa ande, porque não adianta você ter uma comissão e aí se reúne todo mês, e aí, tudo bem? Tudo bem, algum problema? Não. Teve acidente? Teve. Como é que foi e tal? Pá. Beleza? Alguém quer incluir alguma coisa na ata? Não, beijo, tchau. Aí passa um mês, isso é uma CIPA morta, né? Uma CIPA, isso não vira. A CIPA ela tem que ser ativa, a gente tem que meter turbo nela, a gente tem que fazer a coisa funcionar, entendeu? A lei determina isso, não sou eu que estou inventando. Então, camarada, a gente, até mesmo como SESB, a gente dá umas cutucadas, a gente envolve os caras para que eles consigam também nos auxiliar, porque isso é importante para nós. É importante para a segurança do trabalho você ter uma CIPA muito boa, a CIPA que vai lá e vê aqui, traz o problema para você, o cara chega, da segurança. Seguinte, passei ali agora, o cara tá sem o equipamento, eu fui lá, chamei a atenção dele, gostaria que você fosse lá, entendeu? Olha, isso nos ajuda. Passei lá, fui chamar a atenção do cara, o cara não sei o quê, vamos lá ver, entendeu? O cara tá trabalhando na máquina sem proteção, e o cara tá fazendo um trabalho sem estar isolado, enfim, né? Então isso é importante, porque a nossa área de segurança do trabalho, nós temos um monte de documentos para preencher, nós temos um monte de formulários para também serem preenchidos, nós temos um monte de estatística, nós temos um monte de coisa para ver. Gente, é muita coisa.
E nós temos que fazer tudo. Então, nós temos que fazer uma série de relatórios, criar uma série de procedimentos, nós temos que dar uma série de treinamentos, nós temos que fazer várias inspeções na empresa, nós temos que fazer relatórios sobre essas inspeções, nós temos que dar permissão de trabalho para algumas pessoas. Então, são muitas atividades. Fazer estatística, entendeu? Informar o governo, ainda mais se você pegar e for responsável por tudo, entendeu? Segurança do trabalho tem esse caminhão de coisa, tem a parte que às vezes eles colocam também para a gente, a parte de qualidade, a gente acaba também sendo auditores internos de qualidade, também é muito trabalhoso, a gente tem a parte do meio ambiente, que muitas vezes também cai no nosso colo, né? Normalmente cai, então você tem mais um monte de documentos para serem preenchidos, né, na parte ambiental. Aí se você tem um outro selo, como eu tenho lá na fábrica, que é o FSC, que é a cadeia de custódia da madeira, né? Então, desde a árvore que os caras vão lá, planta a árvore, derruba a árvore e vai todo o processo e tal, tal, tal. Então, essa cadeia, que eles chamam cadeia de custódia do papel, tá? Então, tem um selo FSC e aí eu coordeno ele também. E aí, então, você tem que estar por dentro. Quando vem auditoria, você tem que acompanhar e tal. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Um dia, eu às vezes eu dou risada, às vezes eu fico na minha sala dando risada sozinho. Porque assim, eu chego 7 horas. 7 horas eu começo. Quando eu penso, né, para mim, eu não fiz nada, já bate sinal para tomar um café. O café é das 8, 8h15. Aí já tomo um café. Quando eu penso que não, tal, que eu estou fazendo tal, já é 11h30, que é a hora do almoço. Na hora do almoço, eu tenho 1h30 de almoço, eu faço minhas coisas particular, aí quando eu vou ver já é 1 hora. Quando eu começo a trabalhar, já deu 5, vai embora. Então é muita coisa, a coisa é assim. Para mim, ontem foi segunda-feira, amanhã já é sexta. Entendeu? É tanta coisa na sua cabeça, e isso sem pensar aula, porque a aula eu preparo na hora do almoço. Isso quando eu, como tenho todas as aulas, eu sou, acho que o único docente do Senac que dou todas as competências, então, que eu sou um dos mais antigos. Não, eu sou o mais antigo, da unidade eu sou o mais antigo. Então, eu tenho tudo. Fica mais fácil, mas a gente já está atualizado, e eu, como já trabalho na área, eu já pego as coisas lá, fica mais fácil. Então, gente, é muita coisa da nossa cabeça. E vai ser muita coisa da sua cabeça também. E você tem que se preparar por isso. Por isso que a segurança do trabalho, a gente vai capacitar vocês para ser organizado, para ser disciplinado, para fazer trabalho bem feito. Porque quando você não faz o trabalho bem feito, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer de novo. Vocês estão entendendo? Você vai fazer de novo. Então, vai ter, agora a gente voltando, né? Eu vou pedir trabalho para vocês, vocês vão desenvolver, e eu vou olhar na sua cara, sabe? Sem medo de ser feliz, eu vou falar, esse é seu melhor? Eu tenho que trazer a realidade para vocês, eu tenho que cutucar vocês. Né? O cara querer ser ruim, não tem que cutucar vocês. Esse é seu melhor? Eu tenho que excitar vocês a fazer o quê? O melhor. Porque é fácil você pegar qualquer coisa e apresentar, tipo assim, me livrei do fragante, sabe aquelas coisas? Tá aí, ó, não tá na minha mão, batata quente. Não, você tem que fazer, eu que fiz, tal, isso tá bom? Não, é o melhor que eu fiz, tal, entendeu? Então, a gente quando fala assim, esse é o seu melhor, dá uma cutucada. Então, sempre eu peço para que faça o seu melhor. Mas faça o seu melhor para você. Porque você, quando fazer o seu melhor, o que é fazer o seu melhor? Você faz um trabalho, né? E depois você vai ver ele, vai reler, vai ver se pode melhorar. Aí você melhora. Aí você vai ver de novo, você vai ver que dá para melhorar, você melhora. Então você vai melhorando a ponto de chegar na excelência. Você fala assim, ele está muito bom esse trabalho está perfeito, tá? Pela experiência que você tem, você vai apresentar. Então, aí, pô, é lógico, né? Foi seu melhor? Foi seu melhor. O senhor, eu li várias vezes, eu incluí várias coisas. É lógico que eu, como professor, eu vou ver alguns detalhes, mas tá bom. Mas eu tenho certeza que você fez seu melhor. Na empresa é a mesma coisa, você tem que ser disciplinado, você tem que aprender a ouvir. Entendeu? Você tem que aprender a respeitar as opiniões das pessoas. Porque nós não somos os donos da razão. Vocês estão entendendo, galera? Nós não somos.
Eu, com tanta experiência, eu chegar, pode ser que um de vocês aí, entendeu? Que tem idade para ser meu filho, chega, pô, professor, mas não é melhor assim? Aí eu vou refletir, peraí, é melhor. É, puta, mas é verdade, você deu uma ideia legal. Eu sempre fiz desse jeito, você deu uma ideia legal, valeu, bacana. Pronto. A pluralidade de ideias é importante. A discussão, por isso que nós trabalhamos em equipe, por isso que as empresas, elas querem que o funcionário saiba trabalhar em equipe, que ele seja motivado na empresa. Para que motivado? Para fazer bons trabalhos. Quando você é motivado, tá? A empresa te ajuda, a empresa participa do seu crescimento, então você se sente motivado. Aquele negócio, eu visto a camisa da minha empresa, eu gosto da minha empresa, eu sinto prazer em trabalhar na minha empresa. Eu gosto de ir lá. Não por questões de salário ou questões tal, é o prazer do que eu faço. Isso é bacana. Então, isso já te dá o direito, né, automaticamente, de você fazer coisas boas. Estão entendendo? Então, é isso que quando a gente chega e vê com os funcionários da CIPA, né, para que alcance os objetivos deles, que eles façam coisas boas, que eles, sabe, a cada vez fazer o melhor, cada vez fazer o melhor, entendeu? E isso a gente vai puxar a orelha de vocês. Para o quê? Para você sempre fazer o melhor, sempre fazer o melhor. Eu lembro uma vez, eu pedi um trabalho, né, e lá atrás, né, bem lá atrás, né, lá em 2008, mais ou menos, logo no início, né, do Senac, eu pedi um trabalho e o camarada, né, o pessoal fez digitado, fez bonitinho, tal, com capinha e tal, entregou, né? E um camarada fez no papel, assim, não tirou nem a rebarba da folha e tal, né? E me entregou meio amassado e tal. Quando ele me entregou, eu olhei assim, olhei bem para a cara dele e falei: esse é seu melhor? Aí ele olhou para mim: como melhor? Eu falei: pô, você não tem vergonha de entregar isso, cara? Você acha que isso aqui é o seu melhor, meu? Aí eu, né, meio que chamei a atenção dele como professor, né? E aí ele parou assim, aí ele pegou o papel da minha mão, ele tomou com uma certa brutalidade, né? E foi, né, foi para lá, né? E sentou lá, e ficou bufando, né? Um bom tempo. Mas aí a ficha dele foi caindo porque eu vi outros trabalhos e tal, a gente foi corrigindo. E ele falou: professor, posso trazer para o senhor? Acho que era numa quinta, sexta-feira, na segunda. Eu falei: pode, não tem problema. Aí quando ele trouxe na segunda, ele trouxe perfeito, digitado, colorido, uma coisa muito bonita. Aí ele me entregou: e agora, tá bom? Né? Aí eu peguei e falei: então, agora tá bom. Olha o que você tinha entregue e olha o que você entregou. Olha a sua capacidade. Essa é a sua capacidade. Esse é você, esse não é você, cara. E eu conheço o seu potencial. Eu, como professor, eu conheço. Então você tem que fazer o melhor. Não é isso. Isso aqui, quando você faz, o desprestígio é seu, não é para mim, meu. Para mim, tanto faz você entregar esse velho como um novo, ó. Eu já estou formado, estou ganhando meu dinheiro aqui, eu estou de boa. O que eu quero é que você seja consciente de fazer o melhor. Qual desses dois está melhor? Eu falei: é esse. Então. Aí viramos amigos depois, mas ele, até o final do curso, falou: professor, queria ser. Porra, puxou minha orelha mesmo, hein, meu? Puta merda, fiquei muito puto com o senhor. Tá? Eu falei: mas aí, serviu para alguma coisa? Serviu. Eu fiquei puto, mas serviu, porque hoje, eu quando faço as coisas, eu observo para ver se é o melhor, se eu consigo melhorar aquilo. Então, isso me enriqueceu. Ou seja, até um puxão de orelha, até um. Né, ele tem que ser construtivo. E a escola é isso, a empresa é isso, a CIP é isso, entenderam? Então sempre a gente tem que fazer o melhor, sempre que a gente tem que exigir das pessoas o melhor. Então quando aqui o presidente da CIPA, o vice-presidente, ele cobra, né? Porque ele tem que coordenar e também supervisionar essas atividades da CIPA, ele quer o quê? Que seja feito o melhor. Que o funcionário não seja aquele funcionário, tá tudo bem, tá tudo bem. O cara não olhou nada, não, tem que olhar, tem que ser crítico. Isso é importante, gente, é muito importante. Então, nós temos lá, ainda né, nas atribuições do presidente e do vice, delegar atribuições ao membro da CIPA. Eles têm que delegar: olha, você vai inspecionar tal setor, você inspeciona tal setor e tal, me traz os relatórios, papapá. Ele vai delegar, vai promover o relacionamento da CIPA e o SESMIT. A nossa porta, né, a nossa sala, ela está aberta, o SESMIT está aberto. Não somente para a CIPA, para qualquer pessoa.
A minha porta fica aberta e qualquer pessoa que queira ir lá e sentar e conversar, eu estou à vontade, entendeu? A gente tem que estar à vontade. Isso é importante, gente, quando eu falo que a nossa porta tem que estar aberta, é evidente que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas às vezes tem funcionários na empresa que eles estão com estado de depressão, tem funcionário que eles estão com um problema sério. E o encarregado às vezes não enxerga isso. Ele só enxerga a produção. E às vezes é um refúgio dele chegar e conversar com a gente, entendeu? Como segurança do trabalho. Ou às vezes, né, se a empresa tem serviço social ou tem psicólogos, né, eles também vão conversar. Isso é importante, né? E a nossa sala fica aberta. Eu já atendi um monte de gente e sempre, né, às vezes o funcionário tal, ele chega lá, pô, posso falar com o senhor? Pode. O que foi, filho? Ah, então, papai começa a contar às vezes, olha, sabe que aconteceu isso e tal, né? Porra, tô nervoso, tô faltando dinheiro, tô precisando de dinheiro, entendeu? Então, essa empresa que eu tô, ela não tem o hábito, né, de adiantar salários, né, para funcionário. Eu trabalhei numa empresa que tinha o serviço social, o funcionário precisava de dinheiro, né, ou alguma coisa, ia lá no serviço social, o serviço social arrumava. Pô, eu preciso de dinheiro para comprar um remédio. Qual que é o remédio? Então, vamos comprar um remédio pro cara. Pô, eu tô precisando comprar comida, tô, levar uma cesta básica pro cara. Pô, estou precisando de dinheiro para pagar uma conta, traz a conta que eu pago, né? Enfim, né, fazia lá um bem bolado para ajudar o funcionário, né? Então, era muito bacana, eu achava isso fantástico. Muitas empresas já não fazem isso, né? E a gente sabe que, principalmente nessa crise aí, virou um monte, né, de pessoas têm problema. Um monte delas tem problema, principalmente problemas financeiros, né? Pessoas da família que se foram, pessoas que estão desempregadas, né? Então a gente sabe desses problemas. Pessoas que estão acamadas. Imagina uma pessoa que está trabalhando numa máquina perigosa e sabendo que o seu ente querido está entubado entre a vida e a morte. Como que é a cabeça dessa pessoa? Vocês têm noção? Então é difícil. Por isso que a segurança do trabalho, né, que a segurança do trabalho também é a saúde ocupacional e tal, né, a gente tem que estar muito atento a isso, entendeu? Porque às vezes você está passando e você vê que o camarada está com certo problema, a gente consegue tirar esse funcionário da exposição de risco, consegue falar para o encarregado, coloca outro cara no lugar dele, traz ele para cá, ou senão, vai para sua casa. Cansei de fazer isso. O camarada não está bem, e aí o que foi? Não, meu filho está fazendo uma cirurgia. Se ele avisa antes, a gente nem abona o dia para o cara ficar em casa, ou vai acompanhar, entendeu? Às vezes a esposa vai, o cara vai trabalhar e tal, né? E o cara está com a cabeça lá longe, entendeu? Principalmente nesse período aí do coronavírus, parentes, né, entubado. O cara não pode ir lá no hospital e o cara fica trabalhando e a cabeça fica assim. Acho que muitos de vocês, se não passaram situação semelhante, né, ou a situação, então sabe do que eu estou falando. E na empresa? Então a empresa tem que controlar isso. Então a CIPA é uma ferramenta também para a gente e a gente tem que abrir as nossas portas. A gente tem que abrir a nossa sala para receber todo mundo, entendeu? A gente tem que deixar aberto isso para que as pessoas que tenham problema vêm para a gente, hein? Tá? Às vezes tem pessoas aí que têm problema sério, principalmente depressão. Tem um monte de gente que tem depressão e acho que não foi dessa turma. Alguém me comentou, acho que foi da outra turma, que trabalha em telemarketing e uma pessoa, né, não sei se foi uma moça, se matou no banheiro. E parece que o pessoal já tinha percebido alguma coisa e ninguém fez nada, entendeu? E a menina foi e se matou no banheiro. Acho que não foi do grupo de vocês, não lembro. Alguém me falou isso. Eu falei, porra, que chato, cara. Às vezes dá para perceber, né? Então, por isso que a gente tem que estar ativo, fazer a CIPA funcionar, entendeu? Eu particularmente, tenho um costume de andar pela fábrica toda, 2 vezes por dia, conversando com as pessoas, olhando um a um, entendeu? Tal. O cara tá trabalhando, e aí cumprimento. Antigamente pegava na mão, hoje eu já não pego, né? Hoje é só, e aí, tudo bem e tal? Beleza, beleza? Vejo o cara trabalhar e tá tudo bem, olha o outro, tal, vamos conversando, a gente brinca um pouco, enfim, né? Até para saber se o cara tá bem, porque você sabe.
Quando você começa a andar por dentro da fábrica, por dentro do seu local de trabalho, você começa a conhecer as pessoas. Então, quando você passa a ver que a pessoa não tá meio assim, meio estranha, você vai chegar para ela: e aí, tudo bem, filhão? O que está acontecendo? Né? Não, estou com uns problemas aí. Qual é o problema, filhão? Posso ajudar? Ah, é um problema tal. E aí você começa a entrar na mente do cara e tentar solucionar, ou às vezes a gente consegue até arrumar, entendeu? Isso é importante, por isso que esse relacionamento é importante, não somente da CIPA conosco, mas também relacionamento geral da empresa. Divulgar as decisões da CIPA, né, a todos os trabalhadores do estabelecimento, também as atribuições, né, do presidente e do vice-presidente da CIPA, né, isso é importante, divulgar para todo mundo o que a CIPA está fazendo, né? Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA, né? Constituir uma comissão eleitoral, também, né, a comissão eleitoral é para a próxima eleição, né? Então isso é importante. O secretário da CIPA, né, ele tem como atribuição acompanhar as reuniões da CIPA e gerar as atas, né, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros da CIPA. Toda ata a gente tem que ser assinada, senão não tem validade. E a pessoa, quando falta, a gente escreve na frente faltou. Se for férias, a gente escreve férias, né? Ou ausente, ou falta, né? Tanto faz. Né? Por quê? Depois, na hora de computar 4 faltas consecutivas, lembra que nós falamos? Aí o cara perde o mandato, tá bom? E a secretária também preparar correspondência, né? Preparar cartas para os departamentos, ou alguma correspondência que queiram fazer, enfim, né? E outras, né, que for determinada para ela, para o secretário ou secretária. Mas na minha CIPA, lá onde eu trabalho, não tem secretário. Não tem problema, às vezes nós mesmos fazemos. Nem da empresa quem faz sou eu, entendeu? Eu já vou, entro, eu que comando a reunião e tal, aí o pessoal fala, tal, e eu digito, depois eu levo para a galera assinar, a galera assina, eu controlo a falta, então é assim, entendeu? Porque lá na empresa é corrido, então a maioria do pessoal é de produção, entendeu? Então fica meio difícil. Aí eu mesmo faço, a coisa tem que funcionar. Eu que delego os caras para fazer isso, aquilo. Aí o presidente fica meio, né, cegado, porque a cargo de confiança, nem todas as reuniões ele pode participar, entendeu? Então é importante isso. A CIPA ela terá reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido. Lembra que eu falei do calendário? Então, o calendário tem que ser um calendário bem feito, né? Não que não tenha problema de mudar. Então, a reunião era para ser hoje, mas é um problema, vai mudar para amanhã ou para a semana que vem. Não tem problema isso aí, desde que seja informado a todos os membros e depois na ata você coloque, né? Foi adiada a reunião para a data X devido isso, né? Explica o porquê, tá? As reuniões ordinárias da CIPA, elas serão realizadas durante o expediente normal da empresa, né? Em local apropriado. Então, é um problema que, veja só, a gente tem problema quando tem vários turnos, entendeu? Então, quando tem vários turnos, né, na empresa, como que eu vou fazer a reunião? Então, vamos supor que a gente tenha 3 turnos e a maior parte do pessoal é do segundo turno. Então, a gente opta para fazer as reuniões no segundo turno. Aí, o pessoal do primeiro turno, neste dia, excepcionalmente, às vezes ou a gente dispensa, né? Ele do dia do trabalho dele vai para a reunião só, né? E o da noite também e não vai trabalhar. Ou a gente tenta colocar no horário intermediário. Então, o que a gente faz, né? Vamos supor que a troca de turno seja às 14 horas. Então, a gente começa a reunião às 13h30, um exemplo. Então, eu pego metade de um turno e metade do outro, que a reunião da CIPA normalmente, né, dura 1 hora, né? Então, a gente pega metade de cada turno. Ou seja, o cara que é do turno da manhã, ele vai ficar um pouquinho até mais tarde neste dia, e o cara que é do turno da tarde, ele vai chegar um pouquinho mais cedo. Aí o cara da noite, se ele vem participar da reunião, ele vem participar da reunião, e nesse dia a gente até abona o dia dele, tá? A gente fez parte da reunião, e aí acabou, ele vai embora para casa dele, tá?
Normalmente é assim que funciona, para não ter problema, o cara não vai fazer a reunião, depois vai trabalhar à noite, né? Então imagine, o cara vai fazer as 2 horas e o turno dele começa às 10 horas da noite, né? Então fica difícil. Não sei se o cara morar do lado da empresa, ir para casa dele, dormir, enfim, dá, mas normalmente a gente faz isso, entenderam? Para que consigam fazer parte, né? Então, que todos os turnos façam parte da CIPA. Isso é importante. Se eu tenho 3 turnos, é importante que cada turno tenha representante na CIPA. Vocês estão entendendo? É super importante. Cada um do turno vem lá e tal, vai discutir. O camarada vai falar dos problemas que tem à noite, outros vai falar dos problemas que tem de dia, né? Então, lá na fábrica eu tinha 2 turnos. Então, aí o que aconteceu? Eu fazia na troca de turno, né? Na troca de turno que fazia. Então, começava meia hora mais cedo, né? Tal, terminar o turno. Então, a galera terminava, acho que 7 horas, se eu não me engano. Então, 7 horas, 8 horas, se não me engano. Acho que era isso, porque a gente começava às 8, né? Então, 8 horas a gente começava, né? A reunião, galera, saía 6, não, como que era? Depois nós mudamos e virou um turno só. Mas no início a gente era 2 turnos e fazendo a emenda de turno. Era 8 horas que virava o turno, acho que era isso, 7 horas, 8 horas. E a gente começava então no horário da troca de turno. Então no horário de troca de turno, aí já tinha reunião. E funcionava, tá? Então isso é importante, até vocês começarem a pensar numa forma. É lógico que tem que reunir todo mundo para questionar principalmente horário, né? Que horário que vai ser. Normalmente, se você entra numa empresa que são de 3 turnos e isso já acontece, né? Então você continua do jeito que está. A não ser se a galera, pô, vamos mudar isso? Então vamos analisar, né? Os prós e os contras. Mas é interessante que o camarada que trabalha no 3º turno, nesse dia ele não vai trabalhar, né? Porque como que ele vai participar da reunião de manhã, trabalhar, né? Às vezes fica meio complicado, tá? Isso é importante vocês discutirem, tá? Aí nós temos aqui funcionamento, né? As reuniões da CIPA, elas terão as atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópia para todos os membros. Então, todo mundo vai saber o que aconteceu, né? Hoje a gente consegue mandar via e-mail, né, sobre o que aconteceu, a própria ata, né? Manda para todo mundo, até zap, né? Fica mandando para a turma. E aí a gente segura assinada, né? Assinada a gente deixa guardada. As atas ficarão no estabelecimento, à disposição dos agentes de inspeção do Ministério do Trabalho, né? Então, elas têm que ficar lá guardadas, aquilo que eu falei, as atas, tudo direitinho. Então, uma pastinha, né? Com todas as atas. O funcionamento da CIPA. As reuniões ordinárias deverão ser realizadas quando, né? Aliás, reuniões extraordinárias. Então, nós falamos da reunião ordinária, né? Reunião ordinária, que tem a sua ordem, que já foi até marcado os dias e a hora. A extraordinária, ela vai acontecer quando? Quando houver denúncia de situações de risco grave eminente. Lembra que nós falamos em risco grave eminente, né? Então, risco grave eminente, alguém falou, ó, então, tá tendo esse problema, então a gente vai se reunir, entendeu? Para quê? Para determinar a aplicação de medidas corretivas de emergência. Entendeu? Então, a coisa tem que ser rápida. Quando ocorre um acidente grave ou fatal dentro da empresa, aconteceu um acidente, né, grave ou fatal, já vamos reunir a CIPA numa reunião extraordinária para discutir o fato. Quando houver solicitações expressas de uma das representações. Então, quando houver solicitação de alguém, gente, a gente precisa fazer uma reunião extraordinária porque precisa definir tal coisa, tá? Então, a gente precisa nos reunir. Isso acontece muito, gente, quando vai começar a CIPAT. Então, quando ocorre a CIPAT, então o que a galera faz? É muita coisa para fazer, e só a reunião não vai ser suficiente. Então, acaba marcando várias reuniões extraordinárias para poder resolver os problemas da CIPAT, tá? Isso é importante também. As decisões da CIPA, elas serão preferencialmente por consenso, né? Então, quando a gente trabalha em grupo, né, quando a gente trabalha dessa forma, tem que ser por consenso. Então, são situações que a gente fala, vai colocar na ata, sim ou não.
E aí a galera vai optar, não coloca na ata ou não coloca na ata, tá? E às vezes a gente da segurança do trabalho, a gente vai lá e veda algumas questões que são questões que não são relacionadas à segurança do trabalho, tá? Então, vamos supor, às vezes a gente vai na reunião e o pessoal está falando de um assunto que não tem relação com a segurança do trabalho. Mas que assunto é esse? Vamos supor que o cara está falando da cor do uniforme. Ah, professor, pô, essa cor do uniforme está muito ruim, azul não é legal, a gente poderia colocar um marrom. Ah, a firma que eu trabalhei era vermelha, a outra. Ah, então vamos mudar a cor. Isso não tem relação com segurança do trabalho. Então a gente já corta logo isso, falou, galera, isso aqui pula essa parte. Ah, então a gente poderia ver a questão de mudar o horário. Galera, isso aí não faz parte. Oh, a gente precisava ver, colocar mais opção de mistura no refeitório. Oh, galera, não faz parte. Pô, poderia trocar as cadeiras, né, do refeitório, porque as cadeiras que estão lá, pô, mas a cadeira é o quê? Está quebrada? Não, não está. É porque poderia colocar uma cadeira mais moderna. Galera, não tem sentido. Ou poderia colocar uma televisão no refeitório, né? Não tem relação, entendeu? Então, existem coisas que não têm relação com segurança do trabalho. Então, não para colocar em ata, não é para nada. Então, a gente está lá também para orientar umas coisas dessas, porque às vezes nas reuniões da CIPA surge cada assunto que Deus o livre, entendeu? Então, eu já até participei de reunião que os caras estão falando, então, vamos montar um time. Pô, mas peraí, caramba, um time de futebol para discutir em CIPA, meu. Você tem que falar sobre questão de segurança, não é time de futebol. Quem vai ser, quem não vai ser, a escalação, quem vai ser técnico. Porra, meu. Vocês estão entendendo? São coisas que fogem, né, da responsabilidade da CIPA. Então, você não tem nem que discutir. Não havendo consenso e frustrada as tentativas de negociação direta ou a mediação, né, então será instalado um processo de votação, registrando a ocorrência na ata da reunião. Às vezes pode ter um impasse, né? Então uma galera quer fazer alguma coisa, né? Então está ali firme para defender uma posição e a outra galera é contra. E, então, nesse momento, é frustrada, né, as tentativas de negociação. Meu, vão fazer, não quero, não, isso aqui não é bom. Aí começa aquela discussão, a coisa começa a ferver, né? E é bacana isso, né? Eu acho super legal. Essa discussão tem que fazer parte mesmo do processo, né? Construtivo, isso é legal. Aí a galera começa a discutir e tal, mas e aí? Foi frustrado todas as tentativas de negociação, então nós vamos para votação. Vamos para votação, entendeu? E aí fez a votação, vai registrar em ata, o que deu, entendeu? Às vezes é um problema, os camaradas querem fazer determinadas coisas e é legal fazer aquilo, mas outra galera não acha, porque vai ter custo, enfim, né? E às vezes a gente entra para intermediar. E às vezes não chamam a gente, eles tentam resolver. E aí a coisa para nessa discussão. Aí quando parar nessa discussão, por votação, às vezes a votação ela não alcança, né, o pleito de acontecer aquilo. E às vezes o pessoal até vem até a gente, pô, meu, a gente foi na CIPA, não deu, tal, queria isso, não dá para vocês, né? E às vezes se for coisa relacionada à segurança, se for importantíssima, a gente também intercede e vamos fazer a coisa funcionar, entendeu? Aí não entra pela CIPA, mas entra pela segurança do trabalho. Quando tem, né? Quando não tem, aí vai ficar parada mesmo, porque por consenso a CIPA entendeu que não precisa. Das decisões da CIPA, caberá pedido de reconsideração mediante requerimento justificado, tá? Então, das decisões. Então, às vezes, teve uma decisão, o pessoal achou melhor reconsiderar aquilo, né? Então, foi dado como perdeu, né? Então, perdeu, isso aqui não vai acontecer. Mas, peraí, vamos reconsiderar isso aí, vamos discutir novamente, isso aqui dá para justificar. E aí justifica e volta até mesmo a ser discutido isso novamente. O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião ordinária, quando será analisado, devendo o presidente e o vice-presidente efetivar os encaminhamentos necessários. Então, isso às vezes teve um impasse, né? Pô, mas que tipo de impasse que poderia ter? Não, são eles impasses, né? Cada empresa é uma situação.
E às vezes tem que uma galera acha que deve fazer, outra galera acha que não deve fazer, entendeu? Então, peraí, vamos ver, às vezes a gente do céu a gente consegue resolver o impasse, às vezes não dá. Então, não deu certo, o pessoal pede para reconsiderar, meu, isso precisa ser, sabe, aqueles caras que vão bater na tecla, porque o cara entende que aquilo é importante. Os membros titulares, o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Né? Eu tinha até falado isso antes, mas está aqui, então, o item, né? O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, o cara faltou, justificou ou não? Se o cara faltou, olha, eu não vim porque eu estava doente, o atestado médico está no DP. Aí o DP fala, não, está aqui o atestado médico, ele não veio porque está doente. Aí justifica-se a falta. Por que não veio? Ah, tinha umas coisas para fazer lá no setor, lá, mas alguém exigiu? Não, eu tinha que fazer. Então não é justificado. Faltou 4 consecutivas, entendeu? Já era. Professor, só uma dúvida. Ah. Se o caso o membro da CIPA titular ele ficar afastado por um bom tempo, ou ele iniciou na CIPA e teve que ficar afastado aí durante meses, aí 6 meses, 8 meses, pode colocar outra pessoa, a princípio, um suplente no lugar da Não, pessoa que está o afastada? suplente até vai ficar no lugar. Só que acontece o quê? Ele está justificado, né? Ele está justificado que ele está fora. Então ele não está vindo porque está afastado por alguma coisa. Entendeu? Então não tem problema. O que não pode é assim, o cara faltar, né, a mais do que 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, se o cara está afastado por alguma coisa, é lógico que está sendo justificado na empresa. E aí, só que o que acontece hoje com questão de titular e suplente? É interessante, né, ter uma discussão muito grande e a gente até entende que nas reuniões é importante que todo mundo participe, tanto o titular como o suplente, tá? Por quê? Já vi processos que o suplente, mesmo ele não entrando, né, nas reuniões, porque tem empresa que fala, não, só vai entrar o titular. Na ausência do titular que vem o suplente, tá? Então o titular fica de fora. Quando vai faltar um suplente, aí o cara chama um titular, ou quando vai faltar um titular, chama o suplente. Aí o cara não sabe nem que lado bate o vento. Ele vai para lá, entendeu? E ele tem estabilidade de emprego. Mesmo sendo suplente, ele tem estabilidade de emprego. Então, se o cara tem estabilidade de emprego, o cara é um membro, por que não participar todos junto? Eu sou da opinião que deve se reunir todos, entendeu? Todo mundo, tanto os titulares como os suplentes, tem que se reunir, entendeu? Para fazer as reuniões. A gente tem que pensar numa forma para não prejudicar a empresa, lógico, entendeu? A gente tem que pensar, mas que muitas empresas falam, mas o suplente tem que ir, até onde o suplente não é para ir, quem tem que ir são os titulares. O suplente só vai quando faltar alguém. É verdade? É verdade. É verdade. O suplente só vai quando faltar o titular. Isso é verdade. Mas prefeito de CIPA, prefeito de um bom trabalho, é importante que todo mundo vá participar das reuniões. Imagina um cara, ele é suplente, ele está lá fora, o cara não sabe nem que lado bate o vento. O cara está com broche lá da CIPA, mas é suplente, o cara não sabe de nada, não está fazendo parte do que acontece. Entendeu? Aí depois ele cai lá, porque o outro faltou, ele senta lá, e aí o cara tá todo perdido. Então, no momento que a gente pega e nas reuniões, a gente coloca todo mundo para participar, né? Coloca todos os titulares, todos os suplentes, você tem uma CIPA mais forte. Você tem uma CIPA com mais pessoas, aonde mais pessoas, mais diálogo, mais ideias, isso é fantástico, entendeu? Então, muitas empresas, né, eles pensam dessa forma e age dessa forma, coloca todo mundo para fazer parte da reunião. Então, a reunião é titulares e suplentes, tá? Mas, só reforçando o que você falou, quando a pessoa tiver falta justificada, então, vamos supor, eu tive um funcionário
né? Ele está afastado até hoje, ele era membro da CIPA. Então ele foi em 2, 3 reuniões da CIPA, e aí aconteceu o quê? Ele foi para o INSS porque tinha problema na coluna. E o cara está até hoje, está mais de 10 anos afastado, né, de auxílio-doença. Aí justificou a ausência dele. Então, como os membros da suplentes, eles já participavam, esse cara ficou fora. Então, o que aconteceu? Tal, terminou o mandato dele, né? Ele está afastado ainda, terminou o mandato, tal, beleza. Aí terminou a estabilidade dele também, e ele continuou afastado. Ele não se candidatou, porque também não podia, e tal. Então, hoje, né, ele está em auxílio-doença. Ele voltando para a empresa pode mandar ele embora. Entendeu? Porque ele não tem estabilidade nenhuma. Na CIPA, a estabilidade dele já venceu lá atrás. O problema dele é que é auxílio-doença, né? Não foi desencadeado na empresa, não tem um nexo causal para ser doença profissional ou doença do trabalho, né? Nem foi um acidente, tá? Foi um problema que ele tinha na coluna lá atrás e tal, 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 e deu uma agravada, teve que fazer cirurgia. Então, ele voltando para a empresa pode mandar ele embora na hora. Entenderam? Isso é importante também. Aí nós temos aqui, o membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente, quando faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. É a mesma coisa que nós lemos aqui, tá? Já foi 5h30. A vacância definitiva do cargo ocorrida durante o mandato será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente registrada na ata da eleição, devendo o empregador comunicar à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego as alterações e justificar o motivo. O que é vacância? O camarada não quer mais participar da CIPA, né? Então, o cara lá, não quero mais participar desse negócio, não. O que eu faço? Eu quero sair. Você quer sair? Então, você tem a opção. Se faltar 4 vezes, entra uma outra pessoa no seu lugar e você perde estabilidade, perde tudo. Ou você também entra com a vacância. Você entra fazendo uma carta de próprio punho, dizendo que você abre a mão da CIPA e abre a mão da sua estabilidade de emprego. Né? Você faz tudo isso, entrega no departamento pessoal, o departamento pessoal dá uma cópia para nós da CIPA, a CIPA pega esse documento, hoje não precisa apresentar mais, né? Ela sobe né? Então, o que ela vai fazer? Como ela tem toda a ordem, né, das pessoas, por isso que é a ordem decrescente, então ela tem lá quem que ficou lá. Esse cara sobe. Aí vai ter que fazer uma ata dizendo que esse cara subiu, dá treinamento para ele, que ele entrou no lugar de tal pessoa, né? O suplente subiu para ocupar o lugar de tal pessoa porque teve a vacância, o cara saiu fora, né? Beleza? Então isso é importante também. Isso acontece em alguns casos quando o camarada ele está trabalhando, né? É membro da CIPA, ele tem uma outra oportunidade de emprego, ou às vezes ele quer fazer um acordo na empresa, ou às vezes ele já está de saco cheio mesmo e quer ir embora. Tá? Então, a gente tem que documentar isso. Nunca deixe o membro da CIPA sair sem fazer esse documento, porque ele pode sair e fazer uma reclamação trabalhista dizendo que ele foi mandado embora, né? E porque às vezes num acordo, né, a empresa está lá como demissão sem justa causa, né? E aí ele pode entrar na justiça dizendo que a empresa mandou ele embora sem justa causa, ele tinha estabilidade de emprego. Aí a empresa vai ter que pagar todo o período para ele, entendeu? Então ele tem que estar muito bem documentado. Porque hoje o que tem de camarada sem vergonha não está escrito, tá? No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará um substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. Então, o presidente, né, sei lá, teve que mudar de unidade, ou foi mandado embora, era presidente da CIPA, enfim, ou pediu as contas, sei lá. Qualquer coisa que ele saia, né? Ele não precisa de carta, tá? Ele vai informar a empresa substitui ele e pronto, né? Só que vai constar na ata, tá? O fulano de tal, a partir dessa data está substituindo o presidente da CIPA, papapá, né? Devido ao seu desligamento, sei lá, né? Justifica lá o porquê ele saiu. A empresa ela deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. Então, veja só, tem que dar o treinamento para a galera.
A galera tem que ter treinamento, a galera eles têm que entender profundamente o treinamento, já conforme está lá na norma, né? Tem, se não me engano, 5 blocos de informação, tem que falar o que é segurança do trabalho, falar sobre risco, falar sobre primeiros socorros, combate a incêndio, né? Legislação previdenciária, enfim, né? Tem que passar algumas informações para os caras também ficar bons, né, naquilo lá, entender, para poder nos auxiliar. Então, quanto melhor for o treinamento da CIPA, o que vai acontecer? Vai ser melhor para nós, é uma ferramenta a mais para a gente. Estão entendendo, galera? Isso é muito importante, muito importante. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Então, quando é o primeiro mandato, é meio enrolado o negócio. O primeiro mandato, entrou na empresa, a empresa é nova, nunca teve CIPA, tal, então então vai começar o processo, né? Tem 60 dias para fazer o processo. Quando finalizou, né, o processo, e aí, né? Tal, tem que dar também o curso da CIPA para a turma. Por isso que, assim, será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Então, eu dou a posse, né, para os caras hoje, e aí eu tenho 30 dias para dar o treinamento, aí dou o treinamento porque quando eu dou a posse, ele já vai começar no mês que vem, entendeu? Então, dei a posse hoje, ele só vai começar o mês que vem, daqui 30 dias. Então, é o tempo que eu tenho para treinar o funcionário. Aí eu vou dar o treinamento para eles. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Quanto melhor for o treinamento que vocês ministrarem, ferramentas melhores vocês terão ao seu favor. Então, quanto melhor for a sua integração, entendeu? As probabilidades de acidente serão menores. Quando melhor for os treinamentos, qualquer tipo de treinamento, o resultado vai ser melhor, tá? Então, por isso que a gente investe em treinamento. A gente está sempre treinando, capacitando as pessoas para o quê? Para que os resultados sejam todos positivos, tá? A empresa que não se enquadrar no quadro 1 promoverão anualmente um treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo dessa norma. Então, aquela empresa que não tem, né, não se enquadra naquele quadro, né, que nós vimos, não se enquadra, né? Mas e aí, o cara não se enquadra, o que eu faço? Aí a gente tem que designar. Para designar, eu tenho que fazer uma carta de designação. A empresa tem que ir fazer uma carta que ela está designando para cumprimento dos objetivos da NR5, o fulano de tal, no documento tal, setor tal, e por aí vai, né? Isso eu tenho que deixar documentado, tá? Eu tenho que capacitar essa pessoa, eu tenho que treinar ela, não é só nomear e seja o que Deus quiser. O treinamento para a CIPA ele deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens. Primeiro, que é o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados no processo produtivo. Tá? Então é importante que você, quando for preparar um curso de CIPA, seja um curso de CIPA com a cara da sua empresa. Não adianta pegar um curso de CIPA pela internet, não, tem que ser, eu vou montar um curso específico aqui, com fotos, olha, isso é perigoso, aquilo é perigoso, aqui o risco físico é isso, aqui é físico, isso é químico, isso que é biológico, tal, aqui, ali, papapá. Então você vai fazer o treinamento com base no seu ambiente de trabalho, tá? Metodologia de investigação, análise de acidentes e doenças do trabalho. Então, quais metodologias a gente usa até para questão de CIPA? Não adianta você usar umas metodologias mais complexas, né? A gente tenta usar o diagrama de Chikawa, né? Que depois vocês vão aprender essas ferramentas também. Mas o diagrama de Chikawa, que o diagrama de Chikawa é o chamado espinha de peixe, que aí na uma extremidade você vai colocar acidentes e aí você vai colocar os fatores que levaram a esse acidente. Então, o fator foi a mão de obra, o fator foi o meio ambiente, o fator foi o quê? Entendeu? Então, você começa a colocar os itens para levar em consideração aquele acidente. Então, quais foram os fatores que levaram aquele acidente? Então, foi a mão de obra, o cara era capacitado para executar aquela atividade, foi. O meio ambiente, o local que ele estava, propiciou, não propiciou. Existia treinamento para isso, existia procedimento. Existia. O cara seguiu o procedimento? Não. Então, ele era um cara capacitado, o ambiente era perfeito, tinha treinamento, né? Tinha procedimento, mas o cara não seguiu o procedimento.
entendeu? Então, você começa nesse espinha de peixe, você ir direto na fonte, entendeu? Que a gente vai em cima de fatores, né? De, de, de que levaram a acontecer o acidente, não a culpar o cara, você tá errado, não, tá bom? O treinamento para a CIPR deverá contemplar no mínimo os seguintes itens, né? Voltando lá, né? É, noções sobre acidentes e doenças de trabalho, decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa. Então, mostrar todos os problemas, mostrar os acidentes que ocorreram. Isso é importante quando a gente pega os acidentes anteriores. Eu, quando entrei nessa empresa aí há 12 anos, eu puxei acidente de 15 anos, entendeu? Para mim poder entender. Né? Entender a empresa. Peguei lá todos os CADs e aí joguei numa planilha, aí eu fui estudando todos os acidentes, para chegar o que? O ambiente que tinha mais acidentes, uma máquina que tinha mais acidentes, porque, entendeu? Lembra aquele negócio que você consegue pesquisar mais? Só que eu não pesquisei o dia da semana, eu não fiz isso, tá? Mas tem como condições de ver também, tá? Naquele momento, o que me interessava era saber mais em questão da empresa, né? Os locais que tinham acidente, né? A hora que tinha mais acidentes, né? A maioria não, teve vários que foram de manhã, vários depois do almoço e vários no final da tarde. Então, isso te dá uma gama de informações, né? Então, por isso que é importante essa parte dos acidentes, né? Fazer, entender um pouco dos acidentes, né? Mostrar para eles, pegar os acidentes anteriores e falar, olha, aqui na empresa nós temos aqui, ó, aconteceu tanto acidente no setor 1, tanto no setor 2, tal, na papapá, então isso vai enriquecendo também até a forma do cara inspecionar, né, as máquinas, sabendo que, puta merda, aqui já teve acidente, então eu já vou checar ali para ver se, né, eles arrumaram, não arrumaram, que pé que tá isso aí. Também o treinamento deve contemplar o quê? Noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é a AIDS, né? E as medidas de prevenção. Então a gente tem que ensinar também, né? Mostrar isso aí para a galera, né? Hoje até, além disso, a gente está falando até do Covid, né? Na hora de dar um curso para a CIPA, a gente fala muito do Covid, como que é e por que é e por aí vai. As noções sobre as legislações trabalhistas e também previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho. É importante que as pessoas saibam também sobre a legislação trabalhista, o que a legislação trabalhista ela prevê, né? E até vocês também vão aprender aqui bastante sobre essa legislação trabalhista, como que funciona isso aí, como que é o INSS, como que é o seu universo, tá? O treinamento para a CIPRA deverá contemplar, voltando, né, a pergunta é a mesma, né, os princípios gerais, né, um minutinho só, gente. O princípio geral de higiene do trabalho e de medidas de controle de risco, né? Então, o que acontece? Os princípios gerais disso aí. O que é higiene do trabalho? Como que a gente faz esses controles de risco? Um minutinho só, gente. Desculpa, gente, isso acontece com a gente também, tá? Ligam da empresa para dizer que acabou a energia. Então, eles ligam para mim, que eu sou responsável por tudo. Ó, Milton, acabou a energia aqui, o gerador entrou e tal, beleza. Então, é outra informação que a gente tem que estar por dentro também, né? Então, só para vocês verem como que a gente tem que estar antenado aí 24 horas. Até mesmo às vezes pode acontecer que a gente está dentro dando aula, né? A gente que está na área, e alguém pode ligar e falar, meu, tá pegando fogo aqui, tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que parar a aula ali. Gente, beijo, tchau, até amanhã e vazar. Isso aconteceu comigo uma vez.
Eu estava chegando no Senac, não estava chegando, aí me ligaram, pegou fogo numa bateria de no-break, né? Então, deu um aquecimento, pegou fogo. E pum, pegou fogo aqui. Meu, acionou bombeiro, eu tô indo para aí. Então, são coisas assim, tá? Só aí justificando porque eu fui atender o telefone, tá bom, galera? Então, os princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle de risco. Então, o que a gente tem aqui, né? Instruir, né, o funcionário sobre a parte de higiene do trabalho. Higiene do trabalho, gente, não é essa parte de lavar a mão, tá? Quando a gente fala higiene do trabalho, é a parte dos aerodispersóides, né, que ficam no ambiente, os problemas, os riscos que a gente tem, entendeu? Então, nós temos ruído, nós temos vibração, aqueles que eu mostrei para vocês, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né? E de acidência e tal, principalmente os riscos físicos e químicos e biológicos, a gente trata como higiene do trabalho, né? As avaliações dele e tal, por aí vai, tá? Então, a gente fala desses problemas. Olha, aqui tem ruído, os problemas são esse, pode ocasionar isso, né? E as medidas de controle de risco, o que devem ser feito? Então, a gente tem que capacitar o funcionário para isso, tá bom? A organização da CIP e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. A gente também acaba instruindo, né, eles, o que é ser CIPA, como que deve se comportar, e por aí vai também, tá? Porque, às vezes, eu já tive caso, né, isso, acho que todo mundo já viu, o camarada, ele é da CIPA, tem o brochinho da CIPA, só que ele incorpora em alguma coisa, né? E na empresa eu tive alguns casos que o cara se incorporou em chefe. Então, ele, como membro da CIPA, ele queria mandar nos outros, mandar em questão de trabalho. Pô, você não está fazendo trabalho certo, você tem que fazer o quê? Pô, meu, quem é você? Você não é meu chefe? Como não? Eu sou membro da CIPA. Pô, e aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Entendeu? Bom, meu, são coisas que fogem. Aí a gente vai, chama o funcionário. Ô, filhão, o que está acontecendo? Não, mas o cara está fazendo errado, tudo bem, mas e aí, tem relação com segurança do trabalho? Não, não tem, então. Se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, que tivesse em risco grave iminente, ou que tivesse numa situação dessa natureza, tudo bem, mas você está chamando a atenção dele de uma forma disciplinar, de uma forma de trabalho. Então, isso não vira, meu. Então, a gente já prepara o funcionário, né, o cipeiro, que ele não é o chefe do negócio, não é porque ele está com o broche que ele vai ser o xerife do trecho, entendeu? Então, ele tem que ensinar os caras. Porque senão o cara ele vai achar que aquele broche lá ele vai sair, entendeu? Dando tiro em todo mundo. Na verdade, não é assim. A situação é difícil. Onde eu trabalhava tinha um pessoal. Era engraçado até. O pessoal que trabalhava na parte de manutenção, uma faculdade muito grande. E aí tinha um rapaz lá da CIPA lá que ele pegava uma câmera e ficava lá. Quando os caras começavam a trabalhar, ele começava a filmar. Os caras paravam, aí ele desligava a câmera. Eu falei, os caras pegaram e reuniram lá, tava querendo pegar ele. Eu trabalhava na área de segurança privada lá, eu tive que ir lá para apartar a confusão. Então, sabe? Eu tô falando, você tem uns negócios loucos, entendeu? Então você tem que aprender a conviver com isso, você tem que, pá, jogo de cintura, arruma aqui, arruma lá, mas tem cara louco, infelizmente tem umas figuras aí que os caras conseguem fazer coisas absurdas, meu. Coisas absurdas, absurdas. Então, é assim, é treinamento, a gente vai treinar, né? Vai capacitar o cara para o cara não fazer essas lambanças, porque realmente é cômico, né, meu? É cômico, seria, né, cômico se não fosse trágico. O treinamento, ele vai ter uma carga de 20 horas, né, distribuída em no máximo 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa, né? Então, a gente tem que ser em horário normal, né, da empresa, tem que facilitar isso, tem que fazer com que as pessoas participem desse curso, né? O treinamento pode ser ministrado pelo SESMIT, né, da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores, ou por profissional, né, que possua conhecimento sobre o tema,
Então, a gente consegue fazer isso aí, pegar nós, você vê que já está lá ministrado pelo SESBIT. Então, é responsabilidade nossa capacitar a CIPA, mas vamos supor, a empresa não tem SESBIT, então ela vai no sindicato, né, o sindicato do patrão, o sindicato dos trabalhadores, né, ou até mesmo paga uma consultoria aí e faz o treinamento. A CIPA ela será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quando a entidade ou profissional que o ministrará, constando sua manifestação em ata, né? Cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que ministrará o treinamento. Então também dá liberdade, né? Olha, quem vai ministrar é tal empresa. Olha, mas essa empresa, os caras não ensinam direito, é muito ruim, vamos escolher outra. Então, a manifestação é importante. Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego determinará a complementação ou realização de outro, que será efetuado no prazo máximo de 30 dias, contados da data da ciência da empresa sobre a decisão. Então, o que é isso? Às vezes a empresa ela chega e faz um treinamento para inglês ver, né? Dá o diploma e tal, e não fala nada, não dá aula propriamente dita, não cumpre as 20 horas. E alguém vai e cagueta ele lá para o sindicato. O sindicato, por sua vez, ele pega e vai fazer o quê? Informa ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai lá seco e vai pedir, né, o treinamento. Então, muitas vezes, o pessoal peca quando faz isso. Porque quando você vai dar um treinamento, o que acontece no treinamento? Primeiro, no treinamento, você tem que ter o que você vai dar. Tem que ter o conteúdo programático. Tá? Tem que dar. Tem que estar lá em algum lugar, tem que estar numa folha o conteúdo programático. Um dia, a hora e tudo mais. E tem que ter a assinatura das pessoas, né, que fizeram o curso, então você tem que ter a comprovação que as pessoas estavam ali. E muitas vezes o cara passa batido nisso. Então o Ministério do Trabalho vai e pega fácil. Cadê a relação de presença? Não tenho. Cadê a programação? Não tenho. Ué. E só veio o diploma? O diploma veio da onde? Voando? Então o pessoal não é bobo, né? Então, aí o que vai fazer? Ele determina que seja feito em 30 dias e que você vai informar ele, a empresa que vai dar, o dia que vai dar, porque possivelmente ele vai lá nesse dia para ver se está ocorrendo esse treinamento. É uma coisa muito séria, tá? Tem gente que às vezes acaba fazendo com um horário reduzido, então são 20 horas, o cara quer fazer em 5, 6 horas, 5, 6 horas um curso de CIPA, às vezes, né, a gente entende que não vai ser o suficiente para passar todos os problemas. 20 horas, tá bom, depende, né, depende da empresa, depende o palestrante, né, que vai dar o curso, né, a forma que ele vai falar sobre a segurança do trabalho, porque 20 horas às vezes até pouco, né, se você for falar de tudo, mas se for compacto, talvez chegaria a 15, sei lá, 10 horas, né? Se fosse, mas aí você não está ensinando o funcionário, está falando assim por cima. Isso não é legal porque você não vai capacitar ele. E eu falei agora em slides anterior que quanto mais treinamento nós dermos para as pessoas, nós vamos ser privilegiados, né? Então a gente não vai ter acidentes, né? Então, se você pegar a CIPA, que vai um braço direito nosso, é importante que a gente dê mesmo o máximo de informação para ele. Então, 20 horas, até mesmo se for mais, é bacana a gente instruir eles, porque eles vão nos auxiliar, tá bom? Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo 60 dias antes do término do mandato em curso. Então, quando começa o processo eleitoral? Tá? Então, para começar um processo eleitoral, tem que fazer o quê? Tem que pegar, né? E, primeira coisa, montar uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral deve ser feita, né, 60 dias, deve começar tudo isso em 60 dias antes do término. O que é término? Tá? Qual que é o último dia da reunião?
está lá na ata, né? Não tem, lembra que quando foi feito a eleição, tal, depois teve a ata de posse, né? Na ata de posse foi feito um calendário. Um calendário já tem uns 12 meses, né? E tem lá a data da última reunião. Então, da data da última reunião, você conta 60 dias, né? Então, ó, último dia, você conta 60 dias, tal, e daqui você começa o processo. Que o processo vai, o processo vai terminar onde? O processo vai terminar no dia da última reunião deles. No dia, você vai dar posse para o pessoal. E ainda vai ter 30 dias para você dar treinamento, porque no dia que começar essa nova gestão, eles já estão treinados, já está tudo certinho, tá bom? Isso é importante. A empresa estabelecerá um mecanismo para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato. Então, o que a gente faz? A gente formula, né, uma carta, né, uma cartinha informando o sindicato que todo o processo, né, do processo eleitoral que a comissão vai fazer, desde o dia que vai fazer, colocar lá os editais e não sei o quê, e o dia da votação, né? E pode ser que se você abrir der a liberdade para o pessoal vir, o sindicato pode ir lá no dia, entendeu? Então é bacana, né? Você cria até um certo, né? Nem todas as empresas gostam, né? Então a gente manda lá para o sindicato protocola e tem empresas que não permitem que o sindicato vá lá para fazer apuração, tá? Mas a empresa que for mais liberal fala, não, deixa os caras virem, põe lá os caras para contar voto, põe os caras para fazer as coisas lá e seja o que Deus quiser, né? É importante, porque aí os caras vão ver que você está fazendo um processo sério, é coisa muito séria, entendeu? Então, é bom também, mas tem empresas que não gostam de sindicato e não quer que o sindicato nem apareça na porta, tá? Então, primeiro, a gente tem que fazer isso, esse mecanismo tem que acontecer, mas é importante perguntar para a empresa se eles têm essa ideia também. O presidente e o vice-presidente constituirão, dentre seus membros, né, no prazo de 55 dias, antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral, né, que será a responsável pela organização e acompanhamento do processo. Então, 60 dias, tá? Começa o processo, 55 dias, tem que montar essa comissão eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa, né? O processo eleitoral observará as seguintes condições. Primeiro, publicação de edital de convocação em locais de fácil acesso, né? E visualização no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso. Então, 55 dias antes, coloca lá o edital de convocação. Aonde? No local fácil, todo mundo tem que ver. Tem que colocar um quadro de aviso e tal, coloca lá em tudo que é lugar, todo mundo pode ver, tá? A inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Então, eu coloco 55 dias, tá? Aí, 15 dias no mínimo, tá? 15 dias vai ficar o papelzinho pendurado lá, 15 dias, aí a galera vem e se inscreve. A liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, né? Independentemente de setores, locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. Então, qualquer um pode, desde aquelas condições que nós já falamos, tá? Entendeu? Funcionário que está em experiência, funcionário que não está registrado, essas coisas da toa tem que observar. E a gente dá um comprovante para o camarada. Fica com uma cópia de um comprovante e dá uma cópia para ele. A realização da eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e horário que possibilite a participação da maioria dos empregados, tá? Então, eu tenho 3 turnos, eu vou passar nos 3 turnos para fazer a eleição, tá? Então, eu pego no primeiro turno, né? Aí eu tranco a urna, tá? Depois que todo mundo do primeiro turno votou, aí eu vou para o segundo turno, aí abro a urna, todo mundo votou, e eu vou para o terceiro turno, e assim vai. Então, quando tem votação, é um perereco. Certo que, normalmente, a gente tem técnico, né, de segurança em todos os turnos, então a gente passa a bola para os caras, tá? O voto tem que ser secreto, lógico, né? A apuração de voto também tem que ser em horário de trabalho, né, com acompanhamento dos representantes do empregador e dos empregados, né, em número a ser definido pela comissão.
Quem vai acompanhar? O cara que se candidatou, né? Para ele fazer a contagem dos votos. A apuração dos votos também tem que ser em horário normal, né? Com acompanhamento da galera toda aí. Faculdade, né? Faculdade que eles falam que seria facultativo, né? De eleição por meios eletrônicos. Então, a legislação hoje, ela permite, né? Ela faculta por meios eletrônicos, né? Então, muitas empresas já estão fazendo por meio eletrônico, mas tem que ser auditado, né? Então, tem que ter a certeza absoluta que consegue auditar isso, né? Então, se chegar um fiscal do Ministério do Trabalho, ele consegue evidenciar aí como que foi feito essa eleição, tá? Isso é importante também. Guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Então, todo o processo eleitoral, tá? O processo eleitoral deve ser guardado por 5 anos. Depois não tem mais problema. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá realizar outra votação, que ocorrerá no máximo em 10 dias. Então, o que aconteceu? Não teve a participação, lembra que eu falei? Não teve participação. Você coloca um novo edital. Não teve participação, outro edital, entendeu? Então, a gente vai até quando tiver um número suficiente. E aqui também quando não votar, tá? Então, haver a participação inferior a 50% dos empregados na votação, tá? Então, esse é outro problema. Então, não votaram 50%, né? É menos do que 50%. Vamos supor, tem 2 turnos, a empresa só pegou o primeiro turno, não pegou o segundo. Está errado. Então, quando vai ver quantos funcionários a empresa tem 500, só 100, 200 caras, opa, entendeu? Aí tem que ser cancelado essa eleição e fazer feito outra, tá? Porque todo mundo tem que votar, todo mundo tem que ter a oportunidade de voto. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, nas delegacias regionais do trabalho, né? Até 30 dias após a data da posse. Então, se alguém se sentir injustiçado, ele pode sim ir lá na DRT e fazer o comunicado. Aí eles vão apurar para ver se teve realmente falha, né? E aqui nós temos, compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar sua correção ou proceder à anulação quando for o caso, tá? Então eles vão lá, se entender que está errado, vai anular e ponto final. Em caso de anulação, a empresa deve convocar, né, uma nova eleição no prazo de 5 dias. Então, se for anulada, anula essa aqui, vai fazer outra eleição, entendeu? Só que tem que ser toque de caixa, tem novas pessoas que vão se candidatar e por aí vai, tá? 5 dias a contar da data vai garantir, né, a inscrição da galera, mas vai abrir para quem quiser se inscrever também. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver até a complementação do processo. Então, lembra que eu falei, a CIPA ela tem 12 reuniões, mas se acontecer algum problema com essa nova gestão, o que vai acontecer? A velha continua. A velha continua para a 13ª reunião, 14ª, e quando for até essa aqui, tá certo, aí pronto, aí outra para. Assumirão a condição de membro titulares e suplente os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo no estabelecimento, tá? Lembrando, o tempo, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes um camarada ele é mais velho do que o outro, né? Mas ele é mais velho, só que fez acordo, então o registro dele é mais novo. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata da eleição apurada em ordem também decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, né, em caso de vacância de suplente. Tá? Às vezes o cara sai fora também, sobe mais um. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento, para fim dessa norma, o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades, tá? Então, quando é empreiteira, tá? Então, é no local onde
ele está prestando serviço, esse é o estabelecimento, né? O local. Ainda falando das contratadas, né? Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir mecanismo de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA existente no estabelecimento. Então, se tem várias empresas prestadoras de serviço, aquilo que eu comentei, a CIPA principal, né, chama essas pessoas para o quê? Criar um mecanismo para todo mundo falar a mesma língua, tá bom? A contratante e as contratadas que atuem no mesmo estabelecimento, elas deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doença do trabalho, decorrentes da presente norma, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores. Então, não tem aquele negócio que você é terceirizado, as condições de proteção para você tem que ser inferior. Não, tem que ser a mesma, né? Então, tudo que é para um tem que ser para outro também. As empresas contratantes adotarão medidas necessárias para que as empresas contratadas e suas CIPAs, os designados demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento, recebam as informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequada. Então, o contratante ele tem que levar o conhecimento a todos os funcionários sobre todos os problemas que ele tem, tá? Isso é importante. Então, se você estiver numa empresa que você tem algumas empresas contratadas, prestação de serviço de limpeza, de portaria, de não sei o quê, tá? Vocês têm que levar a mesma informação que leva para o seu funcionário, levar para eles também. A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas, que atuam no seu estabelecimento das medidas de segurança e saúde. Então, o contratante, ele tem que adotar todas as medidas para todo mundo. Ele tem que ensinar todo mundo, tem que todo mundo passar em treinamento, ele tem que ter o mesmo nível de segurança para os meus funcionários como os funcionários terceiros. Então, nós temos aqui, como que eu vou dimensionar uma CIPA? Tá? Para dimensionar a CIPA, é preciso ter os seguintes dados. Primeiro, da empresa, né, que é o ramo de atuação, né? Fabricação de bolachas, um exemplo. A quantidade de funcionários e o grupo da CIPA. Tá? Então, nós vamos lá. Se você já tem um CNPJ da empresa, é só consultar o site da Receita Federal para saber qual o CNAE da empresa, né? Nós até fizemos aqui um simulado, o colega passou lá o CNPJ da empresa dele, nós conseguimos levantar aqui o CNAE, tá? Então, com base no CNAE fica mais fácil. Então, fui lá no CNAE, né? Então, levantei e vi que essa empresa também, né? Outra informação que tem 150 funcionários. Aí eu pego pelo CAGED. O TES-DNR 5.6, a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1, né, desta norma. Então, vamos lá dimensionar esse negócio. Então, nós vimos que a atividade da empresa, né, que é o ramo de atuação, é uma fábrica de suco, né? Então, nós temos aí 150 funcionários, né? E o grupo da CIPA? A gente não tem, né? Então temos que ir buscar lá na NR5. Então, qual a informação que eu tenho por enquanto? Eu tenho o CNAE, não me interessa o grupo de risco, tá? O grau de risco, aliás. Não me interessa isso, só precisa do CNAE. Então, eu pego o CNAE, né, da empresa e a quantidade de funcionários. Aí eu vou lá. Quando chegamos no quadro 1, vemos que já temos a quantidade de funcionários, mas ainda falta o grupo da CIPA. Então, eu tenho aqui, eu tenho 150 funcionários, né? Eu tenho aqui, está aqui, de 141 a 300. Só que grupo que a gente está? Ainda não sei. Aí eu vou lá buscar no grupo. Chegando lá no grupo 3 da NR5, tá? Eu vou procurar o grupo, tá? Então, aqui eu vou ver aqui, o que é aqui? Fabricação de sucos e frutas, grupo C2. Ah, eu estou no C2, né?
Ah, agora entendi. Então eu já tenho as informações. É uma fábrica de suco, eu tenho 150 funcionários, e o grupo da CIPA é o quê? É o C2, né? Ah, é o C2? E agora o que eu faço? Né? Eu vou dimensionar. Então, vamos terminar o dimensionamento do quadro 1, né? Que eu já tenho o KNAI, eu já fui lá, já sei o que é, né? E já fui aqui, já descobri qual que é o grupo. Então, já sei a quantidade de funcionário, aí fica mais fácil. Eu estou no grupo 2, né? C2. Então, está aqui o C2, né? Efetivos e suplentes. Eu vou lá, quantos funcionários tem? 150, está aqui no meio. Então, eu vou precisar o quê? De 4 titulares e 4 suplentes. Então, eu tenho 4 titulares e 4 suplentes, tá? Para representantes dos empregados. E eu tenho 4 titulares e 4 suplentes para representantes do empregador. Então, minha CIPA é só aqui 4 e 4, 8, mais 8 tem uma CIPA de 16 pessoas, sendo 8 titulares e mais 8 suplentes, tá bom? Então, o número que eu estou vendo aqui é o número de efetivos e suplentes. Efetivos e suplentes para os empregados e efetivos e suplentes para o empregador, tá? E aí eu defino aqui, tá? Já cheguei aqui, eu já sei exatamente o que é. Então, eu tenho aqui. Concluímos, então, que nosso processo eleitoral deverá ter 4 membros efetivos e 4 membros suplentes, né? E, posteriormente, o empregador designará também 4 membros efetivos e 4 suplentes. Então, a CIPA terá 16 membros, sendo 8 eleitos pelos funcionários e 8 pelo empregador. Beleza, galera? É o que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. E agora perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre esse processo eleitoral. Alguém tem algum comentário para fazer, alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Pois não? boa noite aos colegas aí presentes. Professor, teve algum momento que eu saí aqui na conta da minha filha e eu não entendi bem. É obrigatório os suplentes participar da reunião? Então, Todas? eu e muitos, né, dos colegas, a gente recomenda que sim. Porque o camarada ele vai saber o que está rolando, é uma mente a mais para sugerir, é uma mente a mais, é uma visão a mais para poder levantar informação. Isso é super importante. Então, quando você consegue, né, se assim, conseguir colocar todo mundo na sala, isso é muito importante. É muito importante. Quanto mais pessoas pensando em prevenção, para a gente é bom. Então, se você tem uma galera que pega aí, a galera, olha, tenho, que nem o caso daqui, 4 titulares e 4 suplentes, 4, 4, 8, 8 titulares e mais 8 suplentes. Então, se eu coloco mais 8 suplentes, né, para fazer parte da reunião, ou seja, são mais 8 pessoas que vão me agregar lá, que vão fazer inspeções, que vão trazer problemas, vão solucionar uma série de problemas, vão estar dando suporte para os funcionários. Enfim, você vai ter uma galera, se for todo atuante, nossa, você vai ter um grupo muito bom, entendeu? Então, mas o que a lei fala? A lei fala que tem que ser só os titulares na reunião. Quando um sai, entra um suplente, tá? Essa é a lei, ponto. Agora, se a empresa tem essa condição de colocar todo mundo para trabalhar, ótimo, nota 1000. Beleza? Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Professor, Pois não? o suplente ele não vai ter necessidade de justificar a ausência, né? Se ele não tiver fazendo parte da reunião. Aí não precisa. Se ele estiver fazendo parte da reunião, o que acontece? Até isso a gente começa também a ver, porque se ele está participando, o que você tem que fazer? Ele está participando? Está participando. Então você já abriu o jogo. Gente, vocês têm que participar. Se faltar 4 vezes, vai entrar um outro suplente. Então o que acontece? Ele sai, vai entrar outro. Entendeu? Então, a gente tem que deixar bem definido isso aí. Porque o que acontece? Se deixar. O cara falta a hora que quer, ele vai a hora que quer, ou seja, a coisa não funciona. Então é importante que, se ele vai fazer parte de todas as reuniões, ele também tem que fazer parte do processo.
Que é o quê? Se ele faltar 4 vezes, ele vai ter que sair fora, vai ser destituído e vai entrar um outro suplente no lugar dele. Isso vai constar em ata, tá? Porque foi definido que todos os titulares e suplentes vão fazer parte da reunião. Mas, de uma certa forma, aí, o suplente ele acaba levando, entre aspas, aí, uma certa vantagem, né? Porque se ele não tem a obrigação de, como titular, participar da reunião, mas ele tem a estabilidade de 2 anos também, né? Então, por isso que aí você acaba colocando um cara para trabalhar, né? O cara vai ter estabilidade e não vai fazer nada. Põe o cara para trabalhar também, põe o cara para fazer parte das reuniões, põe o cara para ajudar, entendeu? E é uma ferramenta a mais que você tem, são 2 olhos a mais dentro da produção. Isso é importante, tá? Normalmente, a gente que pensa em prevenção, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor para nós. Entendeu? Entendi, obrigado. Beleza, galera? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ô, professor, Sim? deixa eu ver se eu entendi direito. Os suplentes, é obrigatório treinar para os suplentes? Sim. Na hora do treinamento são para todos. As 20 horas de treinamento são para todos os titulares e todos os suplentes. Todos. Tem que ter. Agora, na hora das reuniões, o que a lei fala? São só os titulares. Os suplentes não participam. Só vai participar um suplente quando um titular faltar. Só que, em via de regra, o que a gente faz? Coloca todo mundo para participar das reuniões. Tanto os titulares como os suplentes. Entendeu? E com base nessas informações que eu dei aí, entendeu? Nessa justificativa, que aí são ferramentas a mais que a gente vai ter. Mas a lei fala assim, eles não devem participar, participa só o titular, na falta de um titular, aí entra o reserva, entra o suplente, entendeu? E aí se o suplente, se o titular faltar 4 vezes, aí o que acontece? Esse suplente entra no lugar do titular sai fora e sobe um outro suplente que estava lá fora do processo. Esse cara que estava lá fora, ele não tem curso, aí você tem que capacitar ele para fazer parte do monte, tá? Então, normalmente, a gente faz o quê? Coloca todo mundo para participar da reunião da CIPA, que isso vai agregar muito para a gente. Entendeu, Tuco? Sim, professor. Mais uma pergunta. Sim? Se tirar alguém da CIPA e subir um suplente, o suplente precisa preencher esse buraco que fica para o suplente? Sim, então o que acontece? Um titular saiu, né? Então você tem aqui, ó, 4 titulares e 4 suplentes. Aí esse titular saiu fora, né? Ele pediu vacância, saiu fora. Aí o que vai acontecer? O primeiro da fila vem para cá, né? E aqui, então vai ficar 3, né? Aqui 3. O que vai acontecer nesses 3? Tem os reservas aqui, aqueles caras que estão fora. Aí vai pegar um daqui que foi mais votado e vai enfiar aqui. Só que esse cara não foi treinado, né? Não foi treinado, entra aqui, tá? Aí treina esse cara, né? Vai ter que dar o curso para ele e encaixar ele aqui como suplente. Aí ele já faz parte do monte, entendeu? Inclusive na questão de estabilidade de emprego, de 2 anos. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, galera. Então, não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. Parei a gravação.